a constar no programa. No argumento do Encontro Brasileiro, que vocês já podem encontrar no site, né, do Encontro Brasileiro, ele esclarece que o feminino é um dos nomes do mal-estar de nossa época, daí sua importância, atualidade e pertinência na psicanálise hoje. O Encontro Brasileiro adotou a tradução de infamiliar para o Unheimlich freudiano. Mas no argumento, né, que eu citei, encontramos referência às distintas traduções para o Unheimlich. Então, né, a gente considera aí, né, a existência de 3 traduções, né, para o Unheimlich de Freud, né, a mais conhecida, que é o estranho, que é a tradução da Standard, né, ao inquietante, que é a tradução feita pela Companhia das Letras, e o infamiliar, que é a tradução proposta agora, né, pela coleção ditada pelo Gilson Anima. Então, a comissão científica do encontro, né, ao estabelecer o argumento, ela faz, né, essa referência a essas outras traduções com sintagma inquietante estranheza. Refere, né, essa inquietante estranheza àquela de Freud diante da abordagem dos sintomas das histéricas por ele tratados. O estranho, né, como eu disse, é a tradução consagrada pela Standard, né, mas, né, ou depois, né, como eu disse, é o inquietante, atualmente, né, a que tem sido usada é a do infamiliar. Né? O Encontro Brasileiro, né, nesse argumento, nos lembra que o feminino em Freud está relacionado ao impossível da representação simbólica do sujeito com seu corpo, o que há de mais íntimo e estranho. O que há de mais íntimo e estranho em suas mais diversas dimensões. Esse é o percurso adotado pelo Instituto em sua seção clínica. Em suas mais diversas dimensões, os núcleos investigarão, nesse semestre, das Unheimlich, o infamiliar, na família, e as consequências do mal-entendido da linguagem sobre o corpo da criança. Então, é um dos aspectos da investigação. Também, né, o estranho objeto droga, usado para aproximar o sujeito com seu modo de gozo em sua junção mais íntima. Mais uma vez também, esse estranho familiar. As descontinuidades no discurso, acentuando a estranheza do sujeito. O mesmo, a função da lei, como discurso que visa separar o íntimo familiar e o infamiliar, e aquilo que excede nessa tentativa de separação. As produções tecnológicas e intervenções que se apresentam na contemporaneidade como tentativas de adequar a estranheza no corpo e os impasses encontrados aí. Enfim, iremos nos dedicar a esse infamiliar, esse limite presente na dimensão simbólica, cuja aparição angustia. Hoje, com nossa aula inaugural, iniciamos nossa investigação. Eu agradeço muito ao Sérgio Castro por ter aceito, né, o meu convite da Helenice para estar conosco aqui hoje, trazendo orientações a respeito das discussões sobre o tema do Encontro Brasileiro. Né? Então, é desse lugar que ele vai falar, né, como o convite foi feito a partir, né, do Encontro Brasileiro e desse tema proposto para o Encontro Brasileiro. Mas, sobretudo, né, e é esse convite, né, especialmente, né, da minha parte, foi feito a partir daí, né, sobretudo, né, nos auxiliando nesse percurso de trabalho ao longo do semestre aqui no Instituto. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço muito ao Sérgio por estar aqui conosco, né? Agradeço a presença de vocês e passo a palavra para a Helenice. Tá? Bom trabalho a todos nós aí. Obrigada.
Boa noite. Então, como Maria José pôde anunciar, né, nós estamos aqui hoje em parceria com o Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais para dar início a mais um semestre de trabalho da Escola Brasileira de Psicanálise Seção Minas. Essa abertura de hoje, né, possui algo de especial, pois em abril a Escola Brasileira de Psicanálise completará 25 anos e, consequentemente, a Seção Minas, que surgiu, né, juntamente com a fundação da Escola Brasileira, também completará esse mesmo tempo de existência. Na carta, né, que Jacqueline Miller, que muitos de vocês conhecem, escreve à EBP um mês antes de sua fundação, ele diz que a Escola Brasileira nascia naquele momento sob os melhores auspícios, pois no Brasil havia entusiasmo e competência. E complementa: se vocês, os responsáveis pela EBP, puderem distribuir convenientemente audácia e prudência, tudo podem esperar. 25 anos depois, me parece poder dizer que os votos de Jacqueline Miller não foram palavras ao vento. Temos hoje uma escola de Lacan no Brasil, com sua seção em Minas Gerais, viva e pulsante. Esse aniversário da EBP é, então, uma oportunidade para que cada um de seus membros e cada um que se junta a nós relance sua relação com a causa analítica, mantendo assim o frescor vivenciado quando de sua fundação. Então, é esse o meu convite. Como sabemos, as escolas de Lacan foram criadas para ofertar uma formação analítica. Mas, diferentemente dos institutos, e cito Miller, onde o saber está no comando, por ser um instituto, uma instituição para-universitária, a escola parte de um não saber sobre o que é o analista, sendo convidada a todo tempo a interrogar e formalizar essa questão. Nesse ano, a orientação dessa investigação sobre o que é o analista e como ele pode cuidar para que a psicanálise avance construindo respostas ao que a cada época surge como um mal-estar na civilização. Então, essa orientação, esse ano, se colocará para a EBPMG a partir de 3 grandes temas. Primeiramente, prosseguiremos com a temática sobre o sonho, sua interpretação e seu uso no tratamento lacaniano, título do 12º Congresso da MP, que acontecerá em Buenos Aires nos dias 13 a 17 de abril. O segundo tema, que norteará os trabalhos da Seção Minas, será o da 24ª Jornada da EBPMG, que terá como título, estou aqui lançando oficialmente em primeiríssima mão, Mutações do Laço Social, o Novo nas Parcerias. A jornada, então, desse ano acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro. E em breve divulgaremos informações mais detalhadas. E, por fim, um terceiro tema que nos coloca a trabalho e que nos reúne nessa noite de hoje é o tema do 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, né, que Maria José já anunciou, que propõe investigar o feminino infamiliar, dizer o indizível. O recente comunicado das reuniões do Conselho da Associação Mundial de Psicanálise, ao mencionar o 12º Congresso da MP, destaca a importância de reforçar a orientação clínica da experiência do analista lacaniano com o sonho, evitando-se assim uma abordagem meramente especulativa da questão. Acredito, então, poder estender essa orientação dirigida ao 12º Congresso para todo o trabalho que a Seção Minas desenvolverá em 2020. Priorizar a experiência e a prática analítica, prática essa sustentada no desejo do analista, é o que distingue, ainda me valendo do comunicado do Conselho, a psicanálise de outras práticas de escuta, como também o que distingue a formação que a Escola de Lacan oferece. Então,
passemos ao tema dessa noite, a saber, dimensões do familiar, orientados pela primazia da prática. Lanço aqui já uma questão, e que vai na mesma direção de várias que Maria José levantou, que é: em que a retomada desse termo, introduzido por Freud em seu artigo de 1919, o infamiliar, agora articulado ao feminino, pode nos esclarecer sobre a prática analítica hoje? Então, sem me estender mais, gostaria de agradecer Sérgio de Castro, o atual diretor da Escola Brasileira de Psicanálise, por ter aceito o convite para proferir essa aula inaugural, e passo então a palavra a Sérgio. Obrigada. Bom, vamos lá então. Agradeço, boa noite a todos. Agradeço a Maria José Montijo e a Denise Castro pelo convite para abrir as atividades do Instituto e da sessão. O título da atividade de hoje é Dimensões do Infamiliar. Remete diretamente ao título proposto pelo Conselho da EBP, a diretoria da EBP, para o 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, a se realizar nos dias 20, 21 e 22 de novembro deste ano, em Salvador, para o qual estão todos convidados. Ao final, se as condições técnicas permitirem, nós teremos 2 ou 3 minutos de apresentação do encontro de nossos colegas, feito por nossos colegas da Bahia, mas difícil. está me dizendo aqui que talvez isso não seja possível. Bom, o encontro brasileiro, como talvez vocês já saibam, se chamará o feminino infamiliar, dizer o indizível. Posso lembrar-lhes que o neologismo infamiliar, que acolhemos em nosso título, é a proposta de tradução de Hernani Chaves e Pedro Eliodoro Tavares para a forma substantiva das Unheimlich, título do célebre ensaio de Freud de 1919. A dificuldade da tradução de tal palavra alemã para uma língua latina, mas não só as línguas latinas, é já por demais conhecida, especialmente por ela conjugar o termo heimlich, o doméstico, o familiar, o íntimo, ou seu oposto, o não familiar. É a esse tipo de pesquisa que Freud se dedica na abertura de seu artigo, afirmando: o que há de mais interessante para nós é o fato de que a palavrinha familiar, heimlich, entre as diversas nuances de seu significado, também se mostra coincidente com seu oposto infamiliar, Unheimlich. Portanto, é o argumento que Freud apresenta para justificar o seu célebre ensaio. Podemos já adiantar, sem nos determos na questão por agora, que Freud situa em tal palavra algo do que Lacan, também no neologismo, chamará de estimo, o íntimo que surge no exterior do falacer, de forma angustiante, no caso que nos interessa agora, e que não se reconhece enquanto tal por ocasião de suas aparições ou efeitos sobre esse falacer. Para nos atermos apenas a referências recentes de autores do campo freudiano, a propósito de traduções de tal termo, temos a de Miquel Bassols, que, em sua conferência apresentada no 8º Enapol, em 2017, e publicada na opção lacaniana número 79, dirá que, cito Bassols, se tivéssemos que transpor literalmente o termo em nossa língua, o espanhol, no caso, mas com os mesmos impasses e dificuldades que o português apresenta, então, melhor seria falar de o infamiliar, propõe Bassols,
entendendo o in como a negação do familiar, mas também como interior a ele, o mais próprio, o mais ístico, ilumina Bartholz. Também ressalta ali Bartholz que essa partícula de negação do alemão, do unheimlich, é a mesma presente em de unbewusst, que designa o inconsciente. A esse propósito, temos também na recém-publicada resposta de Lacan a Marcel Ritter, um psiquiatra e psicanalista que o entrevista, em 1974, a observação feita por Lacan de que o presente em algumas palavras alemãs, como unheimlich, unbewusst, o inconsciente, assim como unerkannt, o não reconhecido, se liga e remete a um limite do dizível. Bartholz também observará que esse não convoca a uma negação correlacional e simétrica, como um antônimo poderia fazer. Abre-se aqui uma perspectiva onde o remeterá ao ex, presente em extremidade, por exemplo, tanto quanto ao de Ilia Delan, lacaniano. Uma outra referência à tradução, agora para o francês, de tal termo, que também, como o português, apresenta sérias dificuldades, no editorial do número 102 da revista La Cause du Désir, Fabien Pageaux acolhe a sugestão feita pelo filósofo Jean-Luc Nancy, em entrevista publicada nesse número da revista, assim como no último número da revista Correio, sugerindo que a tradução francesa do unheimlich por inquietante étrangeté, inquietante estranheza, seria inadequada, diz Jean-Luc Nancy, o filósofo, e que inquietante familiaridade seria melhor e mais próxima do sentido em alemão. Dirá Freud na abertura do artigo: o infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante e remete ao velho conhecido, a muito íntimo. Perde-se e deixa-se escapar na tradução francesa, mas também na inglesa, na brasileira e em outras línguas, como Freud apresenta na abertura do ensaio, o caráter e a estrutura íntima da questão ao articular o íntimo e o exterior, como no alemão ele se apresenta, o que, aliás, suscitou o interesse de Freud por tais fenômenos. A escolha, portanto, de tal termo, infamiliar, proposta pela edição das obras incompletas de Freud, da editora Autêntica, sim, estranha nela mesma, e que preserva esse algo de intraduzível, encontra-se fundamentada e se justifica a partir desses longos debates, que eu só citei recentes, de autores do campo freudiano, sobre como dizê-lo, seja no próprio alemão, com as conjecturas linguísticas desenvolvidas e apresentadas por Freud no ensaio, seja em outras línguas, onde tal termo se oferece em sua própria intraduzibilidade. Enfim, muito infamiliar isso tudo. No início de seu ensaio, Freud indica a angústia como própria a tais acontecimentos, e ao final os indexará ao recalcado e a seu retorno. Tais acontecimentos, que em si mesmos poderão não ser infamiliares, mas em determinados contextos o serão, poderão ser sumária e parcialmente apresentados como personagens fantásticos ou mortos-vivos, onde inclusive a figura do duplo costuma aparecer e poderia ser tomada como a negação da finitude e dos limites do eu,
a indistinção entre animado e inanimado, quando um objeto poderia falar, a quebra da unidade do corpo e do mundo, quando membros corporais ou fragmentos de realidade poderiam ganhar autonomia e se desarticularem de um conjunto mais ou menos coerente, fenômenos de repetição que, se são cruciais como elementos clínico-conceituais na psicanálise, podem também, em circunstâncias específicas, surgirem como infamiliares, como quando, no relato interessantíssimo, presente no ensaio, olhares femininos que convocam para o homem Freud a dimensão do gozo e da fantasia e o angustiam nas ruas de uma pequena cidade italiana e que retomarei daqui a pouco. Creio que podemos dizer que tais fenômenos serão sempre mais ou menos inesperados, com algo de invasivo em seu caráter de surpresa e na angústia que suscita, e em maior ou menor grau, rompendo ou forçando parâmetros simbólico-imaginários previamente delimitados e supostamente estáveis. Será por tais vias que nos perguntaremos aqui se uma certa aproximação com o gozo feminino, tal como proposto no avançado de seu ensino por Lacan, seminário 20, especialmente, mas com antecedentes que eu vou apresentar, não poderia ser para a gente, portanto, interessante. Ora, e a partir daqui propõe uma questão. Cabe perguntarmos se também, ao situarmos e nos aproximarmos do fenômeno do infamiliar em sua atualidade, o retorno do recalcado enfatizado por Freud como próprio desse fenômeno não deverá ser pensado numa conjuntura onde o nome do pai, como constatamos em nossa orientação, como agente do recalcamento, não incidirá mais de forma tão determinante sobre o falacer. Ou seja, entre a angústia e, para o Freud de então, seu correlato, o retorno do recalcado, apresentados ao longo do ensaio como elementos próprios, ainda que não exclusivos, do sentimento de infamiliaridade, parece ser mais interessante nos aproximarmos da questão pela via da angústia. Eu acho que com isso a gente atualiza a questão, desvincula ela um pouco do retorno do recalcado. Tal como a entendemos e a situamos a partir, especialmente, do livro 10, A Angústia, de Jacques Lacan. O que nos abriria a possibilidade de pensarmos, por exemplo, uma miríade de fenômenos contemporâneos, infamiliares e não articulados, tais fenômenos, de forma hierarquizada, portanto, não referidas no nome do pai, como as redes sociais, recursos médicos, tecnológicos de modificação dos corpos, o Big Data com seu potencial de controle e manipulação de nossas vidas, etc. Eventos e funcionamento onde a angústia e o infamiliar se tocam num cenário onde aprendemos a localizar o objeto A no zênite social. Mas o 23º encontro pretende cotejar, articular, distinguir clínica e epistemicamente o feminino, como o gozo feminino, esse conjunto aberto, sem uma delimitação precisa, que, adianto, não será uma prerrogativa exclusiva das mulheres, aproximá-lo do infamiliar freudiano, ao qual o artigo de Freud, apostamos, nos permite fazer. O alcance e o resultado de tal cotejamento poderá nos surpreender. Sabemos que em O Seminário, livro 20, mais ainda, Lacan avança
de forma decisiva em suas elaborações sobre o feminino. Se, no início de seu ensino, uma posição feminina era definida a partir de sua relação com o falo, como vemos, por exemplo, em A Significação do Falo, onde ter ou ser o falo apareciam como suficientes para distinguir uma posição masculina de uma feminina, desde o momento em que a questão é abordada a partir do gozo, como no seminário citado, o falo deixa de ser um operador suficiente. Situar uma posição feminina apenas articulada ao falo e, portanto, a uma operação de recalcamento agenciada pelo nome do pai, como o vemos a partir da fórmula da metáfora paterna, não nos parece, então, uma via suficiente para o que visamos no encontro brasileiro. Será preciso ir mais além, como fará Lacan. Em outros termos, a operação agenciada pelo nome do pai, como observamos na fórmula da metáfora paterna, sustentáculo do simbólico, a partir da metaforização do desejo da mãe, que produziria como resultado a significação, como fálica, não apresentará, para o Lacan daquele momento, restos. Ou, se preferirmos, o objeto não aparece ali. Tais momentos iniciais de Lacan serão, segundo Miller, momentos de grande otimismo, uma vez que o simbólico, em tese, seria capaz de recobrir todo o imaginário e significantizar toda a pulsão. Antes de passarmos ao livro 20, no entanto, podemos eleger um momento intermediário entre a significação do falo e o mais ainda, para nos aproximarmos da questão. O livro 10, como disse, a angústia, parece-nos ser interessante aqui. Ele, como pretenderei indicar, o esforço de Lacan será cernir algo da angústia por uma via que, por mostrar-se insuficiente, não será inteiramente a do significante, nem a do retorno do recalcado. Como sabemos, será em tal seminário que Lacan apresentará pela primeira vez elaborações sobre o que se chamará então, ainda nesse seminário, de objeto A. O objeto, ainda que escrito com o A, que já tinha aparecido em Lacan, né? Desde muito precocemente, desde o seminário 2, desde o estágio do espelho, desde o esquema L, ou sei. Como sabemos, em tal seminário, que Lacan apresentará pela primeira vez elaborações sobre o que se chamará então objeto A. Tal objeto, ainda que escrito com o A do objeto especular, se distinguirá dele justamente por trazer problemas ao se tentar situá-lo apenas no estágio do espelho. E justamente por ele apresentar dificuldades em ser refletido no espelho, ele será também inapreensível pelo simbólico. Algo, portanto, ligado à angústia, que tocará o irrepresentável, já será servido por Lacan no livro 10. Por ele se mostrar, então, não especularizável, se mostrará também um elemento heterogêneo à cadeia significante. Como sabemos, a via concebida até então por Lacan do tratamento analítico seria de promover a passagem por uma via que será sublimatória de termos e elementos situados no imaginário para o simbólico. Aqui, com a angústia, tal como a aborda ali Lacan, se encontra um obstáculo, tanto a sublimação quanto, portanto, a sua apreensão pela linguagem. O resto, podemos dizê-lo assim, que, sem se confundir propriamente com a angústia, estará intimamente articulado a ela. O que fará, segundo Miller,
com que a noção mesma de curar a angústia tenha algo de vão. O que não significa, acrescento, que o destino que ela virá a ter e o tratamento possível a se dar a ela não tenha um lugar crucial na experiência analítica. Mas para Lacan, em tal seminário, o 10, a insuficiência de uma integral absorção fálico-significante da angústia produzirá efeitos importantes, podendo levar o sujeito, segundo Miller e Silet, até o mais completo desarvoramento. Uma série de aléns, se eu puder falar assim, como se fala em além do princípio do prazer, uma série de aléns, se eu puder falar assim, e onde se situa o gozo feminino, se inicia aqui. Um além do ético, um além do falo, um além do significante, um além do recalque, etc. É que o passo que Lacan dará ali será situá-la a essa angústia, que creio podermos chamar de lacaniana, além dos quadros de uma angústia da castração, ou, no que diz respeito ao feminino, além de uma privação do falo, ou seja, mais além de uma angústia suscitada pela perda do objeto, tratar-se-á ali, no ponto de chegada de tal seminário, de uma angústia suscitada pela presença do objeto. A esse propósito, comentará Jacques Miller. Cito Miller. No seminário A Angústia, Lacan nos apresenta a sexualidade feminina de uma maneira totalmente inédita, na medida em que até corrige Freud. O que começa nesse seminário a propósito da sexualidade feminina, prossegue Miller, só será percebido alguns anos mais tarde, com o seminário 20, mais ainda. Na opção lacaniana 43. Parece que temos aqui, no entanto, um quiasma, do qual várias direções distintas, às vezes enganosamente próximas, mas com termos comuns se desprenderão, todos eles, nesses termos comuns, mais ou menos remetendo ao feminino ou ao gozo feminino. Não são absolutamente sinônimos, são distintos, mas eles partem desse quiasma. Quais termos e quais expressões? Impulso à mulher, objeto A do ênite social, feminização do mundo, e por que não acrescentá-lo, já que é o nosso tema, um familiar, no que todos esses termos possam convocá-lo. O que me parece importante para nós hoje é que, com o franqueamento operado por Lacan no livro A Angústia, ao situar a angústia, inclusive como não conceitual, quer dizer, não apreensível pelo significante, a angústia não é um conceito, além de uma sustentação fálico-significante, ela será uma via privilegiada de acesso ao real. Para irmos ao seminário 10, num ponto que nos interessa, Lacan falará na lição 4, de 5 de dezembro de 62, de um objeto que Miller chamará e intitulará, ao estabelecer tal seminário. Então é um subtítulo daqueles subtítulos que Miller coloca nas lições de Lacan, nos seminários de Lacan, quando os estabelece. Então, na lição 4, de 5 de dezembro, há um subtítulo que Miller coloca ao estabelecer tal seminário, e esse subtítulo é Objeto Hoffmanniano, né? Justamente de E.T.A. Hoffmann. Sendo o Hoffmanniano o nome dado por Miller, que remete justamente ao autor E.T.A. Hoffmann. Esse será um dos subtítulos, como disse, escolhidos por Miller para a referida lição. E Lacan o circunscreve
a esse objeto hoffmanniano com tal precisão que podemos dizer que há ali uma primeira nomeação do objeto A. Eu ousaria dizer que sim. Ou, no mínimo, um seu imediato antecessor. Nesse momento, ao comentar o conto, justamente, O Homem da Areia, de Hoffmann, Lacan afirmará que, cito, e eu estou supondo que vocês conhecem o conto, né? Cito então, Lacan. A boneca espreitada pelo herói do conto, por trás da janela do feiticeiro, é propriamente esta imagem, Idiá. Idiá é um termo do especular, né? Idiá na operação de completá-la com aquilo que, na própria forma do conto, é absolutamente distinto dela, ou seja, o olho. O que Lacan está dizendo aqui, o olho não é Idiá. A boneca é. Quer dizer, é a imagem de Natanael, né? Mas o olho não. Ao situar a boneca mulher Olímpia num plano especular, Idiá, Lacan destacará o olho numa elaboração onde olho e olhar ainda não se distinguiram, mas para dar a esse olho objeto o estatuto de não especularizado. Dirá-lhe Lacan, cito Lacan, o homem encontra sua casa, Heimlich, num ponto situado no outro, para além da imagem de que somos feitos. Fim de citação. Tal passagem, de extrema importância, permitirá que Lacan, numa ênfase e numa leitura do conto que não coincidirá inteiramente com a de Freud, coloque no objeto olho todo o fio narrativo do conto, dirá Lacan. É interessante, portanto, lermos o conto a partir da indicação de Lacan. O olho e o olhar, como fio condutores da narrativa. É curioso também que Lacan não deixa de criticar, então, Freud, em seu artigo, em seu ensaio, dizendo, cito Lacan, é significativo de não sei que constrangimento, sem dúvida ligado ao fato de que essa era a primeira vez que o Arado entrava nessa linha de revelação da estrutura subjetiva, que Freud nos dê essa referência de forma tão desordenada. Ele diz que Freud lê o conto, indica elementos fundamentais, o elemento fundamental é o objeto, o olho, mas como era a primeira vez que o Arado estava passando ali por aquela terra, Freud apresenta a coisa de forma um pouco confusa, um pouco desordenada. Lacan, então, a partir da circunscrição do objeto olho, ordenará e organizará a leitura que Freud faz do conto. A angústia, prossegue ali Lacan, cito, está ligada a tudo que pode aparecer no lugar do menos fi. Esse é o fenômeno do Heimlichkeit. Algo, portanto, que aparecerá no campo do outro, cito novamente, sob a forma do objeto que sou, na medida em que ele me exila de minha subjetividade. Primeira definição do objeto A, chamado de Hoffmanniano, a linda e aguda definição. Aqui temos, portanto, a apresentação de antecedentes imediatos do objeto A, fora, portanto, do campo especular. Tal distinção não será, então, Tal distinção não será, então, de pequeno alcance. Ainda que ele, tal objeto, surja a partir de um menos fi, do local do menos fi, não se deixará apreender inteiramente como um produto da castração.
mantendo então, além de algo não especularizado, algo de não simbolizado. E prossegue mais adiante Lacan. Não se trata, cito Lacan, não se trata da perda do objeto, mas da presença disto, de que os objetos não faltam. Fim de citação. Isso tudo para indicar, como afirmará Miller, que Lacan, nesse seminário, aumenta a lista de objetos, acrescentando aos freudianos fezes, seio e faro, o olho, ou o olhar, como será apresentado no livro seguinte, no 11, e a voz. Para seguirmos Miller em seu curso de Silete, ele dirá que, cito, ao olhar do outro está sempre ligada uma estranheza. Ele traz consigo, nutre fenômenos de um Heimlichkeit, de estranheza inquietante, como aparece, como é a tradução francesa do Reich, ou, podemos completar hoje, de infamiliaridade. Uma vez que, instalada na falta do outro, ele evidenciará a posição de objeto ocupada ali pelo próprio sujeito. O que no ponto citado, de referência para nós hoje, uma delas, é claramente demonstrado. O argumento já disponível no site do 23º Encontro Brasileiro, Marcela Antelo e Jordan Gurgel, coordenadores de sua comissão científica, localizam no ensaio de Freud uma passagem em que o objeto olhar insinua-se a Freud num fenômeno infamiliar. Dirá Freud, cito, em certa ocasião, ao andar pelas ruas desconhecidas de uma pequena cidade italiana, cheguei a um lugar que não me deixou dúvida quanto ao seu caráter. Esse lugar, Freud se refere aqui de forma alusiva, era uma rua com casas de prostituição. Havia apenas, prossegue Freud, mulheres maquiadas nas janelas das pequenas casas. E apressei-me em virar no cruzamento seguinte para abandonar aquela rua. Mas depois de vagar sem orientação por algum tempo, encontrei-me novamente ali, onde começava a chamar a atenção. E meu apressado afastamento, prossegue Freud, só teve o resultado de que, por um novo rodeio, caí pela terceira vez no mesmo local. Temos aqui, tem citação, como começava a chamar a atenção, a emergência do objeto olhar se manifestando. Tudo isso num cenário onde um raio inteiramente articulado ao feminino, na fantasia de Freud. Tudo isso num cenário onde Freud, rodeado por prostitutas, ao chamar a atenção dessas mulheres, se viu sendo visto vendo. Surge daí uma resposta fantasmática que coloca em jogo um real, que retorna sempre ao mesmo lugar, como tela ao infamiliar do gozo feminino. Tais elaborações que apresentei sobre o esforço de Lacan no livro 10 para circunscrever o gozo num objeto que chamará de ato, com um termo heterogêneo e exceção dada ao gozo em relação à linguagem, 10 anos depois, no livro 20, mais ainda, será formulada distintamente. Tal regime de exceção, que tentava elementarizar um real, será estendido e tocará, sob a designação de não todo fálico, os fundamentos da linguagem. A própria ultrapassagem lacaniana de uma linguística sociriana, com suas elaborações sobre Lalande feitas ali, evidenciam a direção que Lacan dava à questão. Jacques Miller
chamará a atenção para a escrita no livro 20 do J maiúsculo. Então, não apenas A, esse objeto que elementarizava o gozo, mas um J maiúsculo, proposta ali por Lacan, que o levará a pensar na estrutura do nó, mais que na estrutura da linguagem. Miller falará em Coisas de Fineza, na lição de 14 de janeiro de 2009, que, cito Miller, com um J maiúsculo, de jouissance, G, né, essa edição brasileira do Coisas de Fineza, com J maiúsculo, a coisa explodiu. Perguntaria aqui se a tese desenvolvida por Miller em sua teoria de Turing, relativa à feminização do mundo, não seria compatível com tais elaborações do seminário livro 20. A disseminação que assistimos de um gozo não todo válido, incidindo sobre as modalidades do laço social contemporâneos, poderá ser pensada a partir daí, parece-me. Aqui também podemos apontar, para nos referirmos a debates e questões atuais, ao não binarismo do regime de gozo a que chega Lacan. Acho que aqui a gente toca a atualidade, radical atualidade dessas elaborações tardias de Lacan. Então podemos apontar para o não binarismo do regime de gozo a que chega Lacan. Como não se trata, com a fórmula lacaniana, para não todo X e de X, de complementariedade de gozos, ou de uma simples oposição simétrica, não estamos mais regidos pelo binarismo 1-0, presença-ausência. Como vimos, com falo e castração, como vimos, tal assimetria já se anuncia quando Lacan indica o caráter não especular do objeto A, no livro 10. A seguir, com a extensão e o alcance que tais elaborações mostram ter, o afastamento de uma lógica binária só se faz acentuar. Tal gozo, não todo pálico, será generalizado por Lacan. O que permite a Miller dizer que, cito, pelo viés do gozo feminino, digamos que Lacan percebeu o que era o regime do gozo como tal. Uma série de debates que acontecem hoje, que surgem inclusive em nosso meio, onde às vezes a discussão resvala para um sentido político menor, quando se é contra ou a favor, quando se apoia ou não se apoia tal ou qual posição, né? Não, absolutamente não se trata disso. Absolutamente não se trata de ser contra ou a favor da constatação que Lacan faz, dessa extensão do gozo não todo válido. Não é? Será interessante notar que na tábua da sexuação apresentada no seminário, livro 20, o objeto A aparece do lado feminino, onde não existe o ponto de exceção que articula uma lógica fálico-masculina. O que nos permitiria interrogar se com a afirmação lacaniana, enfatizada por Miller, quanto ao objeto A está hoje no zênite social, não se poderia também constatar algo de uma feminização do mundo que implicaria, uma questão, na prevalência de um gozo múltiplo e constelar. No entanto, e para encerrar, o que eu gostaria que fosse apenas uma abertura, que lançasse algumas questões, aponto para distinções
que parecem importantes de serem, com o tempo que temos até o encontro, desenvolvidas. Para colocá-las de forma muito sumária, as formularia assim. A lógica feminina do não todo prescindiria inteiramente de uma referência ao falo. O gozo dito não todo fálico já não o convocaria ao falo como um ponto que se articula ele. É certo que o infamiliar que nos interessa no encontro apresenta-se, como creio ter indicado nessa apresentação do tema, num além do falo. Mas uma referência ao falo, ainda que para indicar algo além dele, não nos permitiria estabelecer termos distintivos entre impulso à mulher, objeto armosênico social, feminização do mundo, ou uma perspectiva do feminino que não fosse predominantemente superegóica. E, já no limite do campo de nossa investigação, talvez possamos nos perguntar também a que falo nos referimos aqui. A esse retorno de um falo não negativizado, como líderes de tendências políticas de extrema-direita hoje, no mundo afora, insistem em afirmar, ou haveria hoje também do lado máquina da tábua de sexuação uma posição referida ao falo, mas sem ser propriamente heteronormativa e segregativa, como a gente vê essa reaparição de personagens políticos assim. Enfim, as questões que eu trouxe para nós. Obrigado. Queria agradecer o Sérgio, né? Embora você termine falando que você trouxe algumas questões, eu acho que você trouxe várias contribuições, né? Elaborações importantes, as referências, né? E aí, deixa eu ver aqui, me parece, né, que você traz, né, além de outras coisas, é como que a atualidade desse tema, né, anteriormente na reunião aí dos alunos do Instituto com a diretoria, né, a Leilane estava fazendo referência, né, que é um tema que já foi trabalhado em outros encontros, com outras perspectivas no campo freudiano, mas me parece que você precisou, né, o que há aí, né, como proposta, né, do tema aí, adotando o infamiliar, né, a atualidade, né, política dele, aí, falando no sentido da política da psicanálise, né, e achei muito interessante como você situa, né, a elaboração do Lacan desde o seminário 10, né, preparando aí, a partir, né, de uma leitura absolutamente original do conto, né, e o que faz com que o Lacan destaque aí, né, contribua com esse novo objeto, né, que é o objeto olhar, a partir, né, da leitura aí do Homem de Areia, que me parece que você traz também que só foi possível a Lacan, né, formalizar o objeto olhar, né, pela leitura do texto do Freud e especialmente da leitura que ele pôde fazer do conto do Homem de Areia. Então é nesse sentido que eu acho que você traz aí, né, uma investigação renovada, né, desse tema aí escolhido para o nosso encontro, né. Eu queria ressaltar que além, né, da palavra aberta
aqui, né, para os participantes aqui no auditório. A gente tem a participação também de Montes Claros e Pirapora. O pessoal está aí, se sinta à vontade. Bahia, conseguiu? Parece que sim, é. Eles estão lá, ó. E se sinta à vontade também, pode mandar para o Também talvez WhatsApp as consigo. questões, tá bom? Então, também gostaria de agradecer a Sérgio, né, por essa apresentação que abre aí o tema do encontro brasileiro para a gente poder explorá-lo de várias maneiras. Escutando o Sérgio, né, destacaria algumas questões, mas não vou me estender muito para também poder dar a oportunidade a vocês de falarem. Primeiro, assim, eu queria fazer um certo testemunho de quando eu ouvi, né, foi até aqui na seção Minas, ali na cozinha, estávamos eu e Simone Soldo, e o Gilson falou pra gente, o Gilson Anime, dessa opção da autêntica, de traduzir o que a gente conhecia até então, né, como estranho, para o infamiliar. Eu lembro que eu e Simone, a gente ficou extremamente indignadas, assim, e falamos, não, mas como assim? Essa tradução não nos parece uma boa opção. E ouvindo agora a apresentação de Sérgio, né, e essa referência que ele vai buscar no Bassols, me pareceu bastante interessante como que o infamiliar, então, né, essa tradução traz no cerne do termo o familiar, e como o in, né, vai trazer tanto a negação como também isso que ressoa do íntimo, né? Então, estou me dando conta aqui que a minha resistência a essa tradução pode ter sido um bom sinal a favor dessa escolha, né? Do que a gente estranhou ali, dessa estranheza inquietante que esse neologismo já apresenta. Um outro ponto, então, também que eu gostaria, e aí é mais uma questão para o Sérgio, escutando o Sérgio, me pareceu que ele fez uma sequência, lendo o Infamiliar de Freud, que a gente poderia seguir da seguinte maneira: um Heimlich, o retorno do recalcado e a angústia de castração. Essa seria um pouco a leitura freudiana do texto de Freud. E a partir, então, do seminário 10, né, talvez a gente pudesse pensar uma outra sequência que seria um Heimlich, objeto A, angústia lacaniana. Essa passagem, né, de Freud pelas ruas da Itália, esse relato que o Freud faz da experiência dele, é fantástico, né? Como que o Freud vai ali tentando fugir dessas mulheres maquiadas na janela e toda hora volta para o mesmo lugar. E remete para um tema, né, importante da nossa prática, que é a questão da repetição. Então, como é que Sérgio poderia nos dizer como que a gente leria essa experiência que Freud relata ali a partir da angústia lacaniana e não da angústia de castração? Olhar algumas questões, Sérgio. Sérgio, muito obrigado aí pela conferência, muito instigante. A minha pergunta vai um pouco assim na trilha aí da Lenice. Primeiro, quando você falou dessa passagem do Freud nas ruas na Itália, me fez lembrar também a experiência dele na Acrópole, que também ele é objeto do olhar do outro, né? Só que esse outro aí, que é a própria Acrópole, é o pai, né? Então, o pai na sua condição superegóica. E nessa segunda experiência, nessa experiência que você traz, que ele vamos dizer, objeto do olhar do outro enquanto feminino, né? Então, a minha pergunta vai um pouco também na questão do superior, enquanto feminino como superior do homem, né? Assim, fazendo a ligação dessas duas experiências do objeto olhar, assim, da mulher como sendo superior do homem. Mas o segundo ponto, que quando você fala da questão fálica e faz alusão
os líderes atualmente, enfim. A todo o Guilherme vai falar dessa feminização do mundo na democracia, um certo apagamento do soberano, e que esse lugar vazio de ocupação fálica. A minha pergunta é se esse falo que nós estamos lidando hoje não seria esse falo falácia, né? Quer dizer, esse alguém que de alguma maneira tenta ocupar esse lugar fálico, central, falocêntrico, acaba por denunciar o atributo de falácia. Bom, eu nem queria agradecer a Sérgio, né, assim, o percurso que ele faz, bastante instigante. E ele me levou assim a pensar, eu vou partir do quiasma. Quando a gente estava discutindo, né, sobre o tema do congresso, tinha alguma coisa desse tema que me inquietava, né? Já que a gente está falando da inquietante estranheza, que principalmente eu ficava pensando, mas será que tem um familiar é uma prerrogativa do feminino? Essa questão insistia, né? Eu achava difícil juntar esses dois termos, porque me parece que quando a gente fala do feminino, eu não estou falando nem. É lógico que a gente não está falando do gênero, né, da mulher, a gente está falando do gozo feminino, quando a gente está propondo essa aproximação. Mas me parecia que o gozo feminino não cabia como se fosse um predicado, né? Me parecia que era um predicado para o feminino, para o gozo feminino, e como colocar um predicado, né? Se a gente for falar do gozo feminino, a gente fala de muitos, de predicados que são sempre não todos, né? Então, eu tinha uma inquietação, será que isso não vai dar muita consistência para o feminino, para o gozo feminino, né? Predicá-lo, né? Então, essa era a minha principal inquietação, né? Assim, já que a gente está falando de inquietante. Mas é claro que à medida que as coisas vão sendo trabalhadas, que as questões vão surgindo, né? A gente vê os caminhos de não todização, vamos dizer assim, né? Do próprio perigo de um predicativo, né? E aí, se a gente escutando falar sobre o quiasma, né, e sobre também essa questão assim, né, de como a gente... outra coisa que me ocorreu na época, assim, se a gente pensa, por exemplo, no falo, como lá que é um trabalho que o time se ensina, a partir do seminário das 3, se a gente toca um pouco nisso, como verificador do furo, né? Será que não tem algo também do infamiliar? E o Lohan desenvolve bastante, eu acho isso, de uma maneira muito interessante lá no Avesso da Biopolítica, quando ele vai falar do gozar a corpo perdido, Joyce Trans, né? Então, eu acho que nesse quiasma talvez coubesse, né? Além do feminino, do gozo feminino, talvez eu falo como um verificador do furo, né? Um quiasma constelar, não sei, para a gente poder avançar e pensar, né? Essa conjunção, né, que a gente está propondo aí entre o feminino e o familiar. É isso. A questão da Helenice se aproximando muito da do Sérgio. E sim, a gente tem que lembrar que nós estamos no livro 10, quando faz essa observação sobre a desordem da leitura de Freud, e a leitura de Freud também passa ali pela questão do pai. Tanto que ele pega, ele enfileira o próprio pai, protagonista, Copélios, o advogado e o gótico. Eles são todos representantes do pai, que acaba por retornar de uma forma super-heróica, como na Acrópole. Essas lembranças infantis, será que existe? Ele acaba se remetendo ao pai,
Não pensava que não existia, era só tinha Acrópole em livro escolar, que acaba lembrando do pai que não visitou a Acrópole, né? E esse retorno superegóico. Mas não é essa a via que Lacan toma, que no comentário que ele faz, ele destaca o objeto, destaca o objeto. Lacan não faz nenhuma referência ao pai no comentário que ele faz, nenhum, no livro 10. Eu acho isso muito interessante. E a repetição, sim, a gente pode pensá-la a partir desse retorno de um real, né? O retorno de um real pela via da pulsão. Era Freud quem olhava para as mulheres, para as prostitutas, e não conseguiu tirar o olho, né? E foi flagrado olhando. Isso ganhando a formatação, fantasia dele. No seminário 11 a gente já tem no seminário seguinte a repetição, já não mais como um retorno significante, mas como algo que passa pela via funcional. Então realmente não aparece aqui no comentário do Lacan essa referência. Sim, o superego feminino, do homem superego feminino, sim, talvez, mas também, retomando propósito do comentário da Lucila, que parece muito interessante e importante, por isso eu enfatizei o quiasma, justamente. Nem sempre o feminino é superegóico. Tem lá um testemunho, algum testemunho do Leonardo Gorostiza, onde ele termina falando de algo feminino nele, que era extremamente superegóico, vociferante, e sempre foi vociferante. No final da análise, se silencia. Se silencia, ele, assim eu entendi, ele não quis dizer que isso deixou de estar ali, mas isso deixou de se apresentar apenas por uma via superegóica. Então, sim, o que eu acho, eu quis enfatizar no quiasma, ao dizer que é um quiasma, é que, a partir desse termo, e desses momentos, e dessas elaborações de Lacan, iniciadas principalmente no seminário, há várias possibilidades. Né? Dentre elas, um feminino apenas como superegóico, e absolutamente não se trata disso, e nem é isso que nos interessa, né? Produzir, ou dançar, ou tocar, de forma alguma. Mas um puxo à mulher, a gente teria isso de uma forma obscena e tal. Mas esse relato do Gorostiza me chama muita atenção, onde uma voz superegóica dele, feminina, vociferava, dali advém o silêncio. Eu acho isso bem. Sim, a referência ao falo positivado, claro, nesse contexto do individualismo democrático, essa situação, esse tema tão debatido por nós, não é? Onde a figura da exceção se desvanece, da exceção do soberano, para retomar o termo das ciências políticas, se desvanece, é nesse contexto que se pensa na psicose ordinária, né? Mas quem usa a expressão falo positivado, falo não negativizado, eu escutei isso pela primeira vez, enquanto se referindo a esses líderes de extrema-direita. Ele falava de Trump, porque estava no Brasil, não quis falar de políticos brasileiros, assim me pareceu. Foi Lohan falando no Rio, na queda foi a intervenção de Lohan na queda do falocentrismo, no encontro brasileiro, no último encontro brasileiro.
ela fala sempre isso. O Lohan falava desses personagens absolutamente brutais, né? Típicos desses políticos contemporâneos de extrema-direita, que surgem nesse contexto da democracia, do individualismo democrático, certos regimes democráticos onde a figura da exceção se quase se desvanece. Mas se for para dar nome a político, já que eu citei Trump, vou citar outro norte-americano, o ex-presidente americano, o Barack Obama. Parece uma posição masculina, inclusive, muito distinta da de Trump, da de alguns políticos brasileiros, proeminentes. E quer dizer que eles não estão operando a partir de uma inscrição válida? Não. Há também mudanças nessa ordem, no campo do masculino, evidentemente. Não é? Mas esse ressurgimento, essa estranha reaparição desses políticos de extrema-direita, isso é uma tentativa pela via da falácia, de recuperar algo de uma posição masculina que sabe-se lá, inclusive, se já houve algum momento, talvez, não? Porque é só essa caricatura tragicômica, é trágico, que a gente vê hoje por aí. De libera o áudio lá. Ah, bom, agora o pessoal está aí, vamos falar, mas Miguel me disse que tecnicamente não ia ter jeito. Parece que vai dar, Vão ser 3 falas, Analícia, Mônica e Marcelo. Tá. Acho que temos pessoas inscritas aqui também. Vamos falar, sejam breves. Está liberado. Olá, Analícia. Então, a palavra está aberta aí para vocês na Bahia. A gente só pediria para vocês serem breves, porque a gente ainda tem inscrições aqui do lado de Minas, tá bom? Mas sejam bem-vindos. Deixa eu perguntar aqui. Analícia, você está nos escutando? Faz um sinal aí se tiver. Não. Ela está olhando assim. Será que não? Conferência, hein? Parece que ela está perto, né? Escreve. Agora sim, mas está atrasado. Tem que fazer uma bagunça. Eu não vi. Tô falando, ué. Isso é confuso. Analícia, você está nos escutando? Mas nós não estamos te ouvindo. Nós não estamos te ouvindo. Ela não Então vamos dar um tempinho para ver se resolve essa questão. Tô conversando aqui com E enquanto eles. isso, a Cristiane Barreto vai fazer Miguel, o que você pede para fazer a pergunta aí? Gravada, aí você repete. Tem até pra mandar um áudio, mas Não é uma alternativa. Só um breve comentário, primeiro agradecer ao Sérgio, que foi preciso, como sempre. Porque quando o Millet comenta a cena do Freud em Acrópole, ele também localiza o ponto para mim que vai, o ponto do desejo de Acrópole é o olhar. Acho que isso marca uma discussão, não é mais só o Freud que poderia ultrapassar o que o pai foi, mas ele se olhar para o próprio brilho da Acrópole, o olhar. eles nos ouvem, mas o áudio não tá vindo pra cá deles. Vocês estão falando. Eles falaram, né? Melhor dizendo. Então parece que não vai ser possível, né, Analícia? Nós vamos depois encontrar alguma oportunidade de vocês falarem de encontro com a gente. Manda por escrito aqui, ó. Manda por escrito,
para eles. Mas acredito que não seja uma pergunta que eles querem fazer, apresentar, mas eles querem falar falar um como é que pouco vai do ser. encontro, convidar, né? Aí por escrito. Mas teremos oportunidades outras, né? E eles estão estudando. Mais alguma questão? Tem um delay aí. Tem um delay aí que... Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Nós estamos só iniciando o semestre. Convido vocês para estarem aqui sábado, quando a gente vai ter uma atividade preparatória ao 12º Congresso da MP. Então, sábado, 9h30, com a presença de todos vocês.